Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos começar um conteúdo novo que é o aposto. Então, para você saber o que é aposto, você precisa entender como funciona a língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos a análise sintática que analisa as palavras no conjunto. E aí nós temos a oração. A oração é dividida por termos. Nós temos os termos essenciais, são aqueles termos que não podem faltar, que é sujeito e predicado. Nós temos os termos integrantes, que eles aumentam o valor e são importantes para os termos essenciais terem sentidos. E nós temos os termos optativos, ou os chamados de termos acessórios, porque eles não são obrigatórios. Tá? Que é o caso de adjunta adnominal, adjunta adverbial, vocativo e aposto. A gente já teve uma aula sobre vocativo, você pode acessar aqui, ó, nesse link que está do outro lado, na verdade. Ele vai estar do outro lado e você pode ver a aula sobre vocativo. Mas hoje nós vamos trabalhar com aposto. Para você saber o que é aposto, você precisa entender o seguinte: aposto é um termo que vai explicar, exemplificar, especificar tudo que foi de cara, especificar um outro termo já falado. Então, essa parte é importante. Até eu coloquei ali para você, ó, até para você ver ali. Sempre será relacionado a um termo já dito, tá? Não depois, mas antes. Sempre um termo falado. E esse termo que vai explicar um termo já falado, ele vai estar separado por vírgulas, por dois pontos, pelos parênteses, pelos travessões. Tá? Sempre essa dica. Diferente de vocativo, que vocativo sempre tem a intenção de chamar e está separado da oração pela vírgula só. Mas o aposto não. A gente vai ver que existe alguns tipos de aposto. Mas para você entender o que eu acabei de dizer, por exemplo, ali, ó, Maria. Quem é Maria? Maria já foi dito, o termo já foi dito. Aí eu vou explicar quem é essa Maria, deixar mais claro. Maria, irmã de Bernadette. Então, expliquei quem é essa Maria. Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os livros. Vendeu todos os seus bordados. Um outro termo, por exemplo, gosto de tudo que serve no restaurante. Tá, o que é esse tudo? Aí eu uso um aposto. Eu vou explicar o que é esse tudo. Esse tudo é os peixes, as carnes, as sobremesas. Essa é a função do aposto. Explicar um termo já falado. A Semana Santa de Servilha. Se eu tirar ali a maior festa religiosa, o termo, a oração continua com o sentido completo? Sim, o sentido original continua o mesmo. Mas para eu explicar para o meu leitor o que é a Semana Santa de Servilha, eu posso colocar um aposto, que é uma explicação do termo já falado, que é a maior festa religiosa da Europa. Beleza? Chico Buarque lança outra obra literária. A oração original é essa, um sentido. Mas eu preciso explicar, né? A ideia é a seguinte: todo o texto precisa ser entendido, ser claro para o leitor. Então tem leitor que não sabe quem é Chico Buarque. Aí eu utilizo um aposto. E esse aposto eu coloquei entre travessões. Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira. Então, o aposto ele serve para explicar, especificar ou exemplificar o item já mencionado. Tá? E nós temos alguns tipos de aposto. Nós temos o aposto especificativo, aposto de oração, resumidor ou recapitulativo, enumerativo, distributivo, isso eu falei certo, explicativo, comparativo. A gente vai ver cada um deles, tá? Tudo bem? Qualquer dúvida, não se esqueça de deixar um comentário aqui, professor, eu entendi aquela parte, que eu gravo outro vídeo para você entender um pouquinho mais sobre aposto. Muito bem. A geografia. E aí eu preciso explicar que tipo, na verdade, o que é geografia. Então eu utilizo aqui um aposto explicativo, que ele vai explicar o termo anterior. A geografia. Mas o que é geografia? Estudo da Terra. Então eu estou explicando o que é geografia. A geografia, estudo da Terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Outra coisa, Júlia. Eu preciso explicar. Lembra lá da Maria? Eu preciso explicar quem é Júlia. Júlia, dos Recursos Humanos, pediu para você preencher essas fichas. Então, nós temos o aposto explicativo que ele vai explicar. Por isso que é explicativo. Vamos lá. O próximo. Nós temos o aposto distributivo. O que seria aposto distributivo? Ele vai distribuir, distributivo, algo que já foi falado. Imagina assim, um saco de feijão.
Os primeiros termos ali, ó, o que eu vou falar primeiramente, ele é o saco de feijão cheio de feijão. Ele está ali. O único termo. Por exemplo, ó, Vitória e Luiz foram os vencedores. Deixei ali, fechadinho. E aí o que eu fiz? Eu distribuí essas funções de vencedores. Aquela, quem? Vitória, aquela na corrida. Ou seja, aquela Vitória foi vencedora na corrida. Então eu usei o aposto aqui, aquela, para distribuir ali de maneira separada a outra oração. E este quem? Luiz, no atletismo. Outra coisa, adoro João e Maria. Só para entender a questão de você estar perguntando, por que o professor falou saco de feijão? É como se eu tivesse pegado o saco de feijão, não é? Porque às vezes viaja mesmo. O professor pegou o saco de feijão e aí nas orações seguintes ele vai separando o feijãozinho carioca com o feijão branco. Percebe que o professor só fala de comida nos vídeos. Porque eu tô com fome, a vida foi feita para comer. Né? A barriga, a boca na verdade, a boca. É esse meme, né? A boca foi feita para comer. Opa, vamos lá. Adoro João e Maria. Tá, vamos distribuir isso. Beleza. Exemplo de calma. Então eu estou distribuindo aí porque eu adoro João e Maria. É exemplo de calma e a outra, olha aí, de agitação, exemplo de agitação. Então o que eu fiz? Eu distribuí essa adoração, né, que eu tenho por eles. Beleza? Muito bem. Nós temos agora o aposto enumerativo. A função dele é enumerar e dizer a quantidade de termos relacionados àquilo que já foi falado. Por exemplo, na bolsa levava o que precisava. Tá, e o que ela precisava? Roupas, biquínis, toalhas. Perceba que eu utilizei os 2 pontos? Geralmente no aposto enumerativo eu utilizo os 2 pontos, porque eu vou enumerar aquilo que eu preciso. Por exemplo, o programa de hoje o que é esse programa? O programa de hoje é pizza, praia, cinema. Então perceba que eu estou explicando em forma de quantidade de números o termo já citado. Tá? É igual o aluno fala assim, eu não entendi nada. Tá, mas o que você não entendeu? Eu não entendi. 2 pontos. Esse assunto, aquilo e aquilo. Você vai enumerar aquilo que você não entendeu. Ou o contrário, eu entendi tudo. O que você entendeu então de tudo? O que é esse tudo? Então eu utilizo um aposto para explicar isso. Beleza? E aí nós temos o outro aposto, que é o aposto comparativo. Uma dica aqui importante. O aposto comparativo, ele vale lembrar daquela figura de linguagem comparação e metáforas. O que é uma figura de linguagem comparação? Eu vou comparar, eu vou utilizar termos comparativos, por exemplo assim, ele corre rápido como uma flecha. Usei uma comparação aqui com o termo comparativo como. Mas eu posso dizer, ele é uma flecha. Viu que eu fiz a comparação? Ele, no sentido de correr numa velocidade igual a uma flecha. Então eu não utilizei nenhum termo comparativo. Isso se chama metáfora. Uma comparação sem termos comparativos. Então, no aposto comparativo, eu faço essa comparação. Eu utilizo uma forma de metáfora. O sol ressurgir através das nuvens. Mas qual é a comparação? Eu comparo o sol com um outro elemento. Qual elemento? Farol resplandecente. Então, o aposto comparativo, ele faz essa comparação. Ele faz essa utilização de metáforas, figura de linguagem. O sol como um farol resplandecente. Eu poderia substituir isso. Então, é fácil de entender. Se eu estou comparando com outro elemento, é um aposto comparativo. Por exemplo, aqui, do doce, eu estou comparando esse doce com outro elemento. Qual? A comida dos deuses, manjar dos deuses. Então, do doce, manjar dos deuses, não tinha sobrado nada. Perceba que o aposto comparativo, ele tem essa função de fazer essa comparação sem utilizar os elementos comparativos, como o como igual a, tá? Beleza? Isso aqui é moleza. E nós temos aqui o aposto resumidor. O que é um aposto resumidor ou recapitulativo? É simples. Lembra do saquinho de feijão que a gente falou distributivo, que pegou um saco fechado e foi separando as partes. Aqui é o contrário. Agora eu peguei tudo, um monte de feijão de vários tipos, e aí o que eu vou fazer? O aposto, ele vai juntar isso num pacote só. Como assim, professor? Por exemplo, ali, ó, saúde, educação e acesso à cultura. Beleza, um monte de coisas. Aí o que eu fiz? Eu juntei tudo isso, olha, tudo isso é um aposto. Eu resumi, tudo isso são prioridades para a melhoria de um país.
Então perceba que eu peguei uma grande quantidade de elementos. Ah, professor, e por que não pode ser saúde e educação como aposto? Porque aposto sempre vai falar de um termo que já foi citado. Se já foi citado, eu posso utilizar aposto. Porque eu não posso falar de algo que não foi dito. Tá? Então, tome cuidado, tome cuidado. Paz e sossego. Tá, peguei esses dois elementos e uni um só. Esses, olha aí, resumidor. Esses são os meus desejos para as férias. Tá? Beleza? O que é aposto resumidor? Agora nós temos aqui o aposto especificativo, ou seja, eu vou deixar algo mais específico ainda. A aluna, eu poderia dizer, a aluna continua a não se prender, mas eu queria deixar algo mais específico. Qual aluna? A aluna Joana, olha aí, o aposto especificativo aí, a aluna Joana, porque eu poderia ter a aluna Maria, a aluna Francisca, mas eu queria dizer olha aí, pastel de flango. Eu queria dizer que a aluna Joana continua a nos surpreender. A Avenida Paulista, lindíssima. Aqui eu poderia utilizar qualquer avenida, mas eu fui bem específico, tá? Então a Avenida Paulista é lindíssima. E para finalizar, nós temos aqui aposto de oração. É quando uma oração explica uma outra oração, ou funciona como uma forma de referência a outra oração. Os bolos ficaram lindos e saborosos. Acabou a oração. Mas aí eu utilizei uma outra oração, fruto de sua técnica e dedicação. Aqui é uma explicação da frase anterior. As coisas correram mal. E aí eu explico de novo. Desfecho inevitável. Pessoal, este assunto é muito fácil, muito simples de ser entendido. Espero que você tenha entendido o conteúdo sobre aposto. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, professor, eu entendi aquela parte, e a gente volta a conversar. Eu posso gravar outro vídeo explicando de forma mais clara. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Olha, o professor falou sobre aposto. Você sabe o que é aposto? Compartilhe com seus amigos. Deixe o seu joinha aqui, ajuda a gente a crescer neste canal. Então, muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou, tchau!